E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala com vocês é o Pastor Paulo, da AD Cristo Salva, e eu venho hoje trazer um tema muito importante para a sua vida. Sim, você que é um jovem cristão, e você também que está em um relacionamento, e você que está na igreja já buscando ao Senhor. Eu vou falar hoje sobre santidade, separados para Deus. E eu quero que você comece entendendo comigo o que é santidade. Por que a juventude hoje tem uma dificuldade tão grande de buscar o Senhor em santidade? Quais são os maiores desafios? Vamos tentar fazer isso de um modo um pouco simplificado, tá certo? Eu vou ler para vocês o livro de Juízes, capítulo 13, a partir do versículo 1, tá certo? E diz assim o texto: Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Pareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tivestes filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não beba vinho ou bebida forte, nem comas coisas imundas, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Amém? Só até aí, tá certo? Eu quero falar para você do chamado que Deus tem para a sua vida, no chamado da santidade. Olha, Israel mais uma vez pecou e foi levado até os seus inimigos, mas Deus separou uma criança chamada Sansão. Através dessa mulher que era estéril, Deus fez com que o ventre dela abrisse e gerasse. Então ela teve o seu filho, só que o anjo advertiu, disse que o garoto seria consagrado ao Senhor, ele seria um nazireu. O voto do nazireado era quando uma pessoa se separava, era separado. Não podia beber bebida forte, não podia cortar o seu cabelo, ele era separado para um ofício. E no caso, a palavra santidade vem de kadosh. Kadosh, do original do hebraico, quer dizer uma pessoa que está separada, que renuncia à prática do mal. Então, quando Deus separou Sansão, é porque ele tinha um propósito na vida dele. Só que a vida de Sansão nós conhecemos como foi. A maioria das pessoas conhece a história de Sansão pelo quê? Dalila, que queria descobrir o seu segredo, e ele não queria contar, mas o segredo estava nos seus cabelos. Mas se a gente observar para a vida dele, nós vamos ver mais a fundo o quão ele foi irresponsável. Olha, Sansão, ele foi um líder daquela época e ele levou o povo a ser conduzido, ele levou o povo para que pudesse vencer os filisteus. Só que tinha um porém, irmão. Sansão, ele não andava conforme Deus. Sansão fazia as coisas do jeito que ele queria. E é aí que está o maior erro. Quando nós somos chamados para a presença do Espírito Santo, quando você foi chamado por Jesus Cristo, ele te chamou para ser transformado. O maior erro que o jovem cristão e que a maioria das pessoas cometem é que nós entramos na igreja e não deixamos que Deus nos transforme totalmente. Mas para nós termos a santidade, vivermos a santidade do Senhor, nós temos que ser transformados por Jesus. Olha só, eu vou te dar um exemplo bem claro, lá no começo de tudo. Bem aqui no livro de Gênesis, capítulo 4, deixa eu abrir bem rapidinho aqui para você. Gênesis capítulo 4, versículo 6, diz assim: Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado e por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que será aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado já é à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Bem aqui, Deus está falando com Caim. Porque Caim e Abel foram levar a Deus uma oferta. Só que, olha só a diferença. Deus se agradou da oferta de Abel, não da de Caim. Porque Caim não estava santificado. Caim não era o homem separado para Deus. E quando Caim vê que Deus não se agradou da sua oferta, ele fica irado. Mas olha a palavra que Deus deu para ele. Eis que o pecado já é à porta. Ou seja, quando nós somos santos, buscamos a santidade, irmão, nós temos que nos separar verdadeiramente. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Porque o cristão ele não pode querer viver compactuando com o mundo e com Deus.
Ah, pastor, o senhor está falando isso, mas não é tão fácil assim. Quer dizer que quando eu aceitar Jesus, eu vou ter que mudar minha vida por completo, deixar as pessoas que eu amo? Não, querido. Presta bem atenção no que Deus quer que você faça. Ele quer que você viva em comunhão com essas pessoas, mas a comunhão que ele fala não é de você compartilhar das mesmas ideias, de você fazer as mesmas práticas. O problema hoje é porque nós saímos do mundo para a igreja, mas a igreja mas muitas vezes o mundo não sai de dentro de nós. Nós chegamos na igreja, começamos aquele processo, aceitamos Jesus, choramos, buscamos nos quebrantar, mas irmão, falta muitas vezes isso. É tirar o mundo de dentro de nós. Você que é um jovem cristão, você que serve a Deus, tem que entender isso. Que você não pode ser parecido com o mundo. Sabe, as pessoas têm que olhar para você e ver uma diferença. Quando Pedro foi seguindo Jesus, quando ele foi preso, olha só, por 3 vezes falaram assim: olha, você é um deles porque você fala, você anda e você se veste como um deles. Pedro, por mais que ele não fosse o homem transformado, ele tinha semelhanças com Jesus. E o mundo conseguia ver isso. Será que hoje as pessoas podem olhar para você assim? Será que você não está como Pedro? Você está com a veste mudada, talvez a tua fala mudou, mas a tua santidade, a tua separação para Deus ainda não está do jeito que Deus quer. As pessoas olham para você, você acaba negando Jesus com as tuas atitudes. Eu sei que isso é forte, mas eu quero que você entenda que Sansão, ele escolheu viver a sua própria vida do seu próprio jeito. Ele conduziu o povo, ele fez com que os filisteus morressem, ele libertou os povos. Mas olha só qual foi o final de Sansão. Acabou se suicidando. Por quê? Porque não ouviu a voz do Senhor. Ele poderia ter vencido os filisteus sem ter se suicidado, mas por conta das suas atitudes e escolhas erradas. Por conta que ele não se separou para Deus. Por quê? Ele não poderia beber bebida forte, ele não poderia se relacionar com mulheres de outros povos. E foi justamente o que ele fez. Ele se relacionou com Dalila e com outra mulher filisteia, e ele provou de bebida forte. Sansão viveu uma vida, podemos dizer assim, na igreja, mas com o pé do mundo também. E você não pode ser assim. Você tem que ser diferente. Deus te chamou para ser separado. Deus te chamou para a santidade. E eu tenho uma notícia para você. Você fala assim: pastor, mas eu já lutei, eu já busquei, sabe? Eu tenho lutado muito contra a minha carne e eu não consigo vencer. Aprenda uma coisa. No livro de João, capítulo 16, versículo 33, diz o seguinte: estas coisas vos tenho dito, para que não tenhas paz, para que tenhas paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus aqui está falando por discípulos. Olha, vocês vão passar por muitas coisas, dificuldades grandes, mas eu venci o mundo. Então vocês também podem vencer. Deus tem que ser a tua força. Sabe por que nós falhamos muitas vezes? Porque nós queremos vencer o pecado com a força do nosso braço. Você quer vencer o pecado sozinho, quando na verdade você tem o Espírito Santo para te dar força, e é Ele que vai fazer você vencer o pecado. Porque a Bíblia é bem clara quando diz: quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Então, hoje, aprenda isso. Dependa de Deus. E deixe que a tua força seja o Espírito Santo. Porque só através disso você vai vencer. Porque, no mundo você vai ter muitas aflições. Mas lembre, Jesus venceu o mundo. E você também pode. Porque Ele é a tua força e a tua fortaleza, tá bom? E agora eu quero orar pela tua vida, tá certo? Então eu peço a você que daí onde você está, não importa se é na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, ore comigo. Vai ser uma oração rápida, simples, mas eu creio que Deus vai falar com você nela, tá bom? Como já falou na palavra, tá bom? Vamos orar. Pai, eu peço ao Senhor que essa pessoa que está ouvindo esta palavra, assim, esta oração, possa neste momento ser tocada pelo Teu Espírito Santo. Nós sabemos que o mundo jaz do maligno, nós sabemos que o mundo está em trevas, mas nós também sabemos que há uma luz chamada Jesus Cristo, que está neste momento sobre nossas vidas. Eu te peço, purifica o coração, os pensamentos, muda o desejo, meu Pai, do coração deste jovem, desta mulher, deste homem, que o desejo deles, ao invés de pecar, venha a ser, meu Pai, te adorar, se santificar, se separar para Ti, Senhor. Eu te peço, Jesus, por favor, purifica nossos olhos, nosso coração e nossa mente, que não somente nós venhamos ser transformados, mas possamos transformar, meu Pai, pelo Teu poder, tudo e todos que estão à nossa volta, pelo nome de Jesus.
Pois eu te peço, recebe a vida desta pessoa em tuas mãos e faz o teu mover acontecer. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. E eu quero encerrar esse vídeo dizendo para você que na descrição do vídeo aqui vai ter nossas redes sociais, tá bom? Nosso Instagram, Facebook, o número do nosso WhatsApp aqui da igreja para você que quiser entrar em contato, tá bom? Vai na descrição do vídeo, compartilha ele também e se inscreve lá, tá bom? Vai no YouTube, no Facebook e curte nossa página, tá bom? Que Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus.